Vou apresentar um pouquinho, vou falar um pouquinho do nosso palestrante, que é fera. O nosso perito automotivo possui 35 anos de atuação no mercado e é fundador da franquia de vistoria veicular Tivo e da Auto Expert Treinamentos. Além de, claro, ser o nosso embaixador da Mobiauto. Estou falando de Bruno Daiber, que pode chegar. A revenda dos carros usados, o lucro está na avaliação mesmo? Exatamente, amigo. Obrigado por essa arena maravilhosa, o pessoal aqui da Mobiauto. Normalmente, as pessoas falam assim, o lucro do carro usado está na compra. Sim, é claro. Agora, para você comprar um carro usado, a primeira coisa que você tem que saber fazer é avaliá-lo. Então, o tema da minha palestra aqui é revenda de carros usados, o lucro está na avaliação. E eu começo fazendo uma pergunta para você. A sua equipe tem feito avaliações de qualidade nos carros usados que entram no seu estoque? Eles estão utilizando um checklist, utilizando um sistema, eles têm conhecimento, eles receberam um treinamento, ou seja, você sabe exatamente como é que o carro usado que está entrando em seu estoque está, você sabe exatamente qual é o estado de conservação dele, porque caso contrário, você vai ter uma série de problemas. Então, a pergunta aqui é a seguinte, a sua equipe tem feito avaliações de qualidade ou estão só dando uma olhadinha nos carros? E o que acontece na prática? Não vamos tampar o sol com a peneira. O carro chega lá na porta da loja ou da concessionária, vai uma pessoa, pode ser o vendedor, pode ser o avaliador, e faz uma avaliação dessa maneira. Pago tanto. Não é assim que funciona? Quanto tempo demorou essa avaliação, gente? 10 segundos. Eu já medi isso. Algumas sequer abrem o capô. Outras sequer funcionam o motor. Quem dirá, então, fazer um test drive naquele carro usado que está entrando? Agora, como é que você vai saber o estado deste carro simplesmente dando uma olhadinha? Então, o que acontece? Na prática, as empresas adotam o que eu chamo de, entre aspas, avaliação comercial. O que é a avaliação comercial? É simplesmente dar uma olhadinha no carro e determinar um preço. Isso está errado? Não. Agora, a avaliação comercial, ela deve ser utilizada como um ponto de partida na negociação. Ou seja, o cliente chegou, ele não vai ficar ali esperando você fazer uma avaliação técnica que pode demorar 15 minutos ou meia hora. Ele quer saber quanto é que você vai pagar no carro dele, ou para entrar na troca, ou para vender. Qual é, então, a obrigação da loja? Enquanto estiver negociando com o cliente, fazer o quê? Uma avaliação profissional. Por quê? Quantos problemas passam desapercebidos quando você não faz uma avaliação profissional, ou seja, uma avaliação técnica? Eu gosto muito de trazer os exemplos práticos. Então, por exemplo, você chega em uma loja, compra o carro, deu apenas uma olhadinha, dá uma lavada, manda polir e coloca. E aí o carro começa, apresenta um vazamento de óleo, apresenta um problema. Você descobre que muitas vezes aquele pneu tem um manchão por dentro. Alguém saiu para poder levar aquele carro para o lava-jato e descobriu que a direção está puxando. Por quê? Porque ninguém fez um test drive antes. Aí leva aquele carro, manda arrumar. Ou seja, toda a preparação estética já perdeu, porque o carro teve que ir para a oficina, tirar o vazamento de óleo e arrumar a suspensão. Aí manda lavar de novo, volta para dentro da loja. Quando o carro está dentro da loja, alguém liga o ar-condicionado e fala assim, o ar-condicionado não está gelando, não. Mas pode ficar tranquilo que eu acho que é só gás. E aí leva na empresa de ar-condicionado. Quando chega lá, nunca é só a carga de gás. Sempre tem um algo a mais quando não é o próprio compressor. Arruma. O que aconteceu?
Perdeu a preparação, ou seja, tem que preparar o carro de novo. Então, o que eu digo é o seguinte, o carro fica na loja igual um ioiô. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Com isso, você, lojista ou revendedor, o que você está perdendo? Você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro, porque o carro fica indo e vindo, e todos estes problemas que foram identificados estão saindo de onde? Da sua margem de lucro. Por quê? Porque não foram identificados antes. Então, eu gosto de mostrar aqui sempre uma cena para que você possa visualizar. Ou seja, quanto de dinheiro você não está jogando no lixo em cada carro mal avaliado? Quanto de dinheiro você está perdendo em cada detalhe que passa desapercebido nas avaliações? E eu tenho um desafio que eu faço com toda revenda quando eu vou prestar consultoria ou prestar mentoria. Eu falo o seguinte, eu entro na sua loja e eu tenho certeza que eu vou encontrar em cada carro do estoque pelo menos R$ 1.000 de prejuízo que passaram desapercebidos na sua avaliação. Agora, basta fazer a conta. Se você trabalha com um estoque de 30 carros, você pode ter certeza que pelo menos R$ 30.000 nós vamos identificar ali. Como? É um detalhe de um ar-condicionado, é um vidro que não funciona, é um pneu que tem um problema, é um vazamento de óleo, é um problema de suspensão, é um problema de câmbio e assim por diante. Quando a gente não identifica, inclusive, problemas muito mais sérios. Além do mais, você, revendedor, você tem que levar em consideração de que você está comprando um carro usado e que na hora de vender, você tem que dar garantia deste carro. Quer que posicione para trás? Como é que você vai dar garantia para um carro usado se você sequer, muitas vezes, abriu o capô para poder identificar o estado de conservação daquele carro? Outra coisa, quantas lojas eu vejo vendendo carros usados, fora já até da garantia de fábrica, que sequer fazem uma troca de óleo e filtro? Como é que você vai dar a garantia para o cliente se você não trocou o óleo e filtro? Ou se você sequer verificou se aquele carro está com o nível de água do radiador certo? Se aquele carro não está com o nível de óleo baixo e assim por diante? Ou seja, o que eu vejo em lojas e concessionárias que trabalham com carros usados é que a grande maioria dos problemas poderiam ser filtrados e só acontecem porque a avaliação foi negligenciada. E aqui, eu gosto de trazer um exemplo clássico. Que eu estava prestando consultoria para uma loja e eu cheguei para o dono da loja e perguntei: quanto você gastou no ano passado só com chave reserva? Ele, na hora, não soube me falar. Mas eu fui no departamento administrativo juntamente com ele e a gente conseguiu fazer o levantamento. E no ano anterior, apenas com a chave reserva, ele tinha desperdiçado R$ 50.000. Ou seja, praticamente o valor de um carro tinha sido jogado no lixo porque ele não tinha um processo de controle das chaves reservas dos carros usados que entravam na loja dele. Ou seja, se ele não tinha um controle das chaves reservas, o que acontecia? Ele comprava ou recebia um carro na troca, o carro entrava no estoque dele, ninguém cobrava a chave reserva, ou quando cobrava, recebia aquela velha desculpa, muitas vezes do cliente, e eu mudei, a chave deve ter ficado dentro de uma caixa, está no transporte, mas depois eu trago, e o cliente nunca levava a chave, e também ninguém nunca cobrava. Porém, na hora de vender este carro, o que acontecia? O comprador exige a chave reserva, e a loja, então, tinha que pagar. Só que nós sabemos que hoje uma chave reserva não é simplesmente você ir ali no chaveiro e copiar. Elas são codificadas. Então, a gente tem chaves reservas que custam muito caro. Em apenas uma loja, em um único item do automóvel,
que era a chave reserva, nós identificamos R$50 mil. Se a gente pegar somente a chave reserva e levar para todos os outros itens que passaram desapercebidos nas avaliações dos carros que passaram na empresa nos últimos tempos, a gente chega a valores astronômicos. Ou seja, dinheiro que poderia estar indo para o seu bolso e que está indo para o lixo. E aqui eu trago também uma frase que eu repito em todo o treinamento. Nunca vão existir dois carros usados iguais. Você pode ter o mesmo carro da mesma marca, modelo, versão, ano, cor e quilometragem. Pelo simples fato de terem sido utilizados de maneira diferente, eles terão características diferentes. Um carro foi de empresa, o outro carro foi de particular. Um carro recebeu manutenção, o outro carro não recebeu. Um tem histórico de acidente, o outro não teve. Um motorista era zeloso, o outro não era. Um era dirigido só por uma pessoa, o outro era dirigido por várias pessoas, e assim por diante. Ou seja, as variáveis são praticamente infinitas. Se você não tem dois carros usados iguais, cada avaliação, cada preparação e cada venda tem que ser o quê? Únicas. E aqui eu entro um pouco também na parte comercial. É muito comum, muitas vezes, o cliente chegar e falar assim: eu vi um carro igual a esse no seu concorrente por X reais mais barato. E aí cabe aqui já ao vendedor dizer o seguinte: igual a esse não existe. Porque nunca vão existir dois carros usados iguais. O meu é único. E aí cabe ao vendedor estudar as características deste carro específico que está com ele e enaltecê-las para o cliente. Inclusive, você não precisa e não deve falar mal do concorrente, mas você vai dizer o quê? Olha, exemplo, o meu carro é de particular, já o de lá eu não sei. O meu carro, por exemplo, está na garantia de fábrica, já o de lá eu não sei. O meu carro recebeu as manutenções, estão aqui carimbadas no manual, já o de lá eu não sei. Ou o meu carro está todo revisado, já o de lá eu não sei. Ou seja, aqui já se quebra uma objeção do cliente de achar que existe um carro igual usado em uma outra empresa mais barato. Agora, cabe, obviamente, à equipe de vendas estudar a fundo a característica de cada carro. Por isso que eu digo, existe muita gente trabalhando com compra e venda de automóveis que se preocupa só com a parte comercial, esquecendo da parte técnica, que é fundamental. Você tem que ter o conhecimento técnico para avaliar bem, para preparar bem o carro e para vender bem. Se você tem um conhecimento técnico, você vai conseguir fazer uma avaliação precisa do carro usado, você vai explicar para o seu cliente o motivo da desvalorização daquele carro. Exemplo, seu carro vale X de mercado ou X de tabela. Porém, nós precisamos descontar tais e tais e tais e tais itens que precisam ser reparados, mais a nossa margem de lucro, mais as despesas para vender este carro, mais os custos operacionais da empresa, mais os tributos e mais o meu capital investido. Quando você explica para o cliente o motivo de você muitas vezes pagar 20% ou 30% abaixo do valor de mercado, mas detalhando para ele todos os custos inerentes àquela transação, ele entende. O que o cliente não entende e não gosta é que ele chega numa loja, alguém dá uma olhadinha no carro dele e já manda um valor tipo assim, 20% abaixo da tabela, 30% abaixo da tabela ou 50% abaixo da tabela, sem explicar para ele os motivos que levam a loja a determinar aquele valor. Quando você faz uma avaliação dessa, você consegue ter uma negociação muito mais efetiva
Além de, obviamente, você ter argumentos técnicos para conversar com o seu cliente. Um outro ponto do conhecimento técnico é na própria preparação. Se você avaliou bem este carro, você vai saber como prepará-lo. Um carro usado, ele precisa ser preparado para a venda. E quando eu falo preparação, não é simplesmente lavar, polir e colocar na loja. Alguém tem que andar neste carro para saber qual é o estado de conservação dele. Ele está fazendo um barulho de suspensão, ele está zoando um rolamento, as marchas estão entrando corretas, tem um barulho diferente no carro. Ou seja, alguém tem que sentir este carro. No test drive, você vai fazer também testes dos equipamentos, como, por exemplo, o próprio ar-condicionado. Você vai testar o funcionamento de um ar-condicionado com o veículo funcionando e andando. Não é parado ali na calçada, funcionando, já tem um trem aceleradinho, coloca a mão ali em frente ao painel, parece que tem um termômetro aqui que fala, não, o ar está bom. Certos equipamentos te fazem, inclusive, perder venda. E aí eu vou aproveitar para contar um caso que eu vi recentemente. O cliente comprou o carro, chegou, entrou na loja, fez uma negociação super rápida, era o carro dos sonhos dele. Negociação toda feita, o carro já na calçada, saindo assim na fachada da loja, o cliente então resolve realizar o sonho dele. E ele aperta o botão para abrir o teto solar, porque o sonho da vida dele era ter um carro com teto solar. Só que ele não falou isso na compra, porque ele já sabia, ele estava comprando um carro com teto solar. E o que aconteceu? Ele ou seja, o teto solar não abriu. Todo aquele encantamento do cliente com a compra e com o carro se desmanchou na porta da loja. E ele simplesmente deu uma charreca, o vendedor chegou desesperado daquele jeito, que aí começa a querer apagar um incêndio, né? Aí, doutor, vamos ver, às vezes queimou o fusível, que não sei o quê. Ele simplesmente desceu do carro, entregou a chave e falou assim, esse carro não quero mais. O sonho da minha vida era ter um carro com teto solar. Não, nós vamos mandar arrumar. Ô, gente, você que está aqui nos assistindo, vocês aqui da Arena, quando você vai comprar algo, se ele já apresenta um defeito de cara, você perdeu o encantamento, acabou. Você perdeu a venda ali. E isso é culpa de quem? É culpa sua. Que não avaliou o carro bem, que não preparou o carro bem para poder vender. E depois reclama que o mercado está ruim. Quando grandes problemas acontecem por sua causa. Compra bem, avalia bem, prepara bem, que você vai vender bem. Então tá aqui, gente. Nunca vão existir dois carros usados iguais. Então, cada avaliação tem que ser única, cada preparação tem que ser única e cada venda tem que ser única. E aí, eu sempre trago o seguinte, avaliar carro é processo. Para você avaliar um carro bem, você tem que ter, primeiro, conhecimento. E onde é que você adquire conhecimento? Fazendo treinamentos, fazendo cursos, buscando especialização. Não é simplesmente você chegar, cair de paraquedas no lugar e dizer que uma semana depois alguém te mostrou como é que você olha um retoquinho de pintura e você acha que está avaliando o carro. Porque o que eu mais vejo nas lojas e concessionárias é o que eu chamo da síndrome do retoquinho. A pessoa chega ali, procura um retoque de pintura e acha que isso é avaliar carro. Então vamos lá. Qual é o processo para se avaliar um carro? Ele é dividido em vários pilares. Para começar, a gente começa avaliando um carro pela documentação. Não é nem pela máquina. Por quê? Documentação e procedência. Normalmente, quando tem problema aí, você não consegue resolver. Exemplo. Imagine que você está lá perdendo 2 dias numa negociação com o cliente para depois descobrir que aquele carro tem um impedimento judicial. Para que você ficou 2 dias negociando com o cliente sabendo que depois descobrindo que aquele carro tem impedimento judicial? Você vai conseguir concretizar a negociação? Você vai resolver um impedimento judicial da noite para o dia? Ou
Outro exemplo. Imagine que você não trabalha, por exemplo, com veículos sinistrados. E aí, depois de 2 dias de negociação, você descobre que aquele veículo que você está negociando já foi sinistrado, ele tem um registro lá de média monta. Para que você perdeu tempo negociando 2 dias, gastando o tempo do seu vendedor, gastando o tempo do seu gerente, gastando o tempo do próprio cliente, gerando uma expectativa falsa de venda, para depois descobrir que aquele veículo, em termos de procedência, não atende os requisitos da sua empresa. Então a gente começa sempre avaliando um carro, só no tipo. Então, muitas vezes, perde muito tempo negociando um carro, quando, na verdade, aquela negociação não vai para frente. Então, a gente começa sempre com documentação. Em segundo lugar, você vai verificar os itens de identificação do carro. O que são os itens de identificação? Eu estou falando de chassi, eu estou falando de etiqueta, eu estou falando de todos os elementos que identificam aquele carro. Por quê? Porque nós estamos no Brasil e aqui tem um número alarmante. De acordo com dados oficiais, em alguns estados, um carro é clonado a cada 2 horas. Que são dados. E o que acontece com a maioria dos carros clonados? Estão sendo comercializados normalmente, porque ele é um clone. Então tem gente que acha que está a placa e vai descobrir que o clonado, porque um carro clonado tinha um documento quente. Então você vai consultar se a placa do carro quente. Como é que você vai descobrir que aquele carro é frio? Fazendo a análise dos seus itens de dentro, chassi, no motor, vidros, etiquetas e assim por diante. Para depois você chegar na máquina em si, que é a avaliação que as lojas normalmente fazem, que é a avaliação de pintura, carroceria e estrutura. Tem retoque? Tem. Retoque, será que foi batido? Mas será que é só um natural? Porque o retoque, por exemplo, só num paralama, não tem problema. Desde que não tenha sido uma batida que afetou, por exemplo, a longarina. Agora, o que vai direcionar seus olhos para aquilo? É a repintura. Você começa analisando a pintura, depois você vai para a carroceria até chegar na estrutura. E por que você está seguindo essa ordem? Imaginemos que você pega esse carro e tem um dano estrutural grave. Vai pegar esse carro? Não. Para aqui. Parou a avaliação aqui. Sabe que tem uma sequência lógica? Terminada a avaliação de pintura, carroceria e estrutura, você vai para onde? Mecânica. Ah, Bruno, mas por que eu vou avaliar mecânica depois da carroceria? Porque mecânica normalmente tem conserto. Você consegue resolver um problema de uma bucha de suspensão, você consegue resolver um problema de um vazamento de óleo, você consegue resolver uma série de problemas mecânicos, mas você não resolve um problema de estrutura. Se tem um dano estrutural sério, já era. Ele vai eternamente ter um dano estrutural sério. Se o carro tem um motor fundido, você consegue tirar aquele motor e colocar um motor novo e o carro vai funcionar. Tá vendo que tem uma sequência lógica? E depois da mecânica, você vai para quê? Você vai para os equipamentos e acessórios. O teto solar está funcionando? Não, não está. Pode ser só o fusível. Como pode ser o motor que está queimado. Mas isso não vai impedir a negociação. Mas você tem que saber antes. Porque se o motorzinho do teto solar custar R$10.000, você vai ter que descontar aquilo do cliente. Agora, depois que o cliente comprou o carro e foi embora, já era. O prejuízo é seu. É ali que você vai testar o ar-condicionado. Está funcionando? Não, não está. Então, peraí. Opa! Será que é só gado ou será que é compressor? Vamos verificar antes de concretizar o negócio? E daí por diante. Você vai para o teto solar, você vai para o ar-condicionado, você vai para o vidro elétrico, você vai para a trava elétrica. Você... Gente, eu já peguei situações da câmera de ré não está funcionando. Ah, deve ser um detalhe bobo. Deve ser um mau contato no fio lá atrás. Até descobrir que o problema é na multimídia. Só que a multimídia não é barata. E o prejuízo ficou aonde? Ficou no seu bolso. Então, gente, muito cuidado com relação a isso. Vocês estão entendendo por que o lucro de carro usado está na avaliação? Então, gente, essa fase
dar uma olhadinha para se avaliar um carro usado já passou. Agora é necessário fazer uma avaliação profissional. E para os benefícios de você fazer uma avaliação profissional, que é um resumo do que eu falei aqui nessa palestra. Então vamos lá. Aumento das suas margens de lucro. Por quê? Se você está fazendo uma avaliação técnica precisa e de qualidade, você está determinando exatamente o estado daquele veículo. E você sabe exatamente como ele está e o que tem que ser consertado ou arrumado. Dessa forma, você vai negociar com o seu cliente antes do carro entrar no seu estoque. Depois que o carro entrou, já era. Qualquer surpresa vai sair da sua margem de lucro. Segundo, você reduz problemas de garantia. Se você avaliou bem, você vai fazer o quê? Preparar bem. Automaticamente, se você avaliou bem, você já filtrou muita situação que poderia comprometer este carro futuramente. Além do mais, você vai prepará-lo de uma maneira melhor. Ou seja, o que você reduz? Problema de pós-venda. Você reduz garantia. Terceiro, gente, aumento das vendas. Ué, Bruno, o que tem a ver a avaliação técnica com venda? Tudo. Sabe por quê? Porque o vendedor que sabe que aquele carro está sendo bem avaliado e bem preparado, ele vende o carro de peito estufado. Ele fala, pode comprar meu carro. Agora o vendedor sabe quando o carro é ruim. E ele precisa vender o carro, pois muitas vezes ele sabe que aquela bomba, se estourar, vai estourar na mão dele. Então, quando ele sabe que o carro é ruim ou quando ele tem medo de vender um carro, ele não vai para a negociação de peito aberto para o cliente e fala assim, pode comprar que eu garanto. Então, uma avaliação técnica precisa e de qualidade num carro, e você prepara ele bem, o seu vendedor, ele fora aquilo, para que ele fala, pode comprar um carro que eu garanto. E aquilo faz o quê? Ele tem mais confiança na negociação, automaticamente você vai vender mais e automaticamente você vai ganhar mais. E, por fim, diminuição do tempo de preparação. Você elimina o problema do carro ioiô. O que é o carro ioiô que eu falei antes? Compra o carro, lava, manda polir, põe na loja, descobre que tem um vazamento de óleo, manda, arruma o vazamento de óleo, mas perdeu a preparação. Manda para o lava-jato de novo. Lava, dá o polimento, coloca na loja. Descobre que o ar-condicionado não está funcionando. Aí manda para a empresa do ar. Mas não é só o gás. Tem que trocar o compressor. Aí o mecânico coloca a mão de graxa aqui, perdeu tudo de novo. Manda lavar de novo, volta para a loja. E aí o carro fica naquele ciclo eterno de ioiô. O seu capital imobilizado, você não vende o carro e você, cada vez que prepara, gastando mais dinheiro. Então, ação. Está ali também, nos assistindo ali, até em pé ali na fila do sorvete, mas prestando atenção. Pessoal, muito obrigado. Agradeço também a Mobiauto por disponibilizar esse espaço fabuloso aqui na Expo Fenabrave, para que possamos trazer conteúdo para todos os participantes. Mobiauto, muito obrigado. Audiência, muito obrigado. Um forte abraço. E cadê o Roger aqui, o que está vindo aqui fazer os anúncios para amanhã? Mestre, sensacional. Obrigado. Que aula, hein? Que aula, esse é o nosso perito automotivo. Eu recebi muitas mensagens agora ao vivo e o pessoal está pedindo, será que volta amanhã? Você pode voltar amanhã? Hã? Amigo, se for realmente da audiência ali um pedido, eu volto. Pessoal, está demais. Parabéns. Tá? Então pronto, amigo. Estarei aqui de volta amanhã. Muito bom mesmo. Pessoal que está no YouTube, essa é a nossa Arena Mobiauto, cheia de entrevistas, de palestras, de informação, de papos inteligentes. Essa foi a nossa última de hoje. Amanhã a gente está de volta com tudo para fazer aquele encerramento com chave de ouro. E a sua palestra encerrou com uma baita chave mesmo e aprendizados para a gente. E se você quer assistir novamente, tá no nosso YouTube. É só voltar nesse vídeo que tá demais. Obrigado, viu? Eu agradeço. Obrigado. Valeu. Tamo junto, então. Volta aqui amanhã. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela sua audiência. O pessoal que tá aqui na nossa arena, continue aqui, que a nossa arena é totalmente interativa, cheia de atividades. Eu vou ficando por aqui por enquanto. Mas amanhã a gente tá de volta com muito mais. Abraço.